No atual modelo de compreensão dos processos de aprendizagem, na civilização ocidental, a aprendizagem está diretamente associada à ideia de condicionamento, especialmente no que diz respeito às competências que nós desenvolvemos. A excelência das nossas habilidades são obtidas com a repetição e o discernimento proveniente de uma grande quantidade de experiências, até que nós sejamos capazes de perceber nos mínimos detalhes e fazer distinções. Diante disso, todo o aprendizado nos leva adiante, enquanto nos ajuda a desenvolver uma nova competência, e pode nos limitar no aprendizado de outras competências que sejam concorrentes dessa. Experimentos esportivos mostram que um atleta de alto nível que tem um gesto ou uma habilidade já condicionada, para fazer alguma pequena alteração técnica, talvez precise de 100.000 repetições do novo gesto, até que os circuitos nervosos e toda a sua musculatura se adapte ao novo gesto. Pois bem, levando isso em conta, ao aprendermos a língua materna, muitas vezes esse condicionamento se torna tão robusto e tão forte que o não aprender outra língua não é falta de atenção ou de dedicação. É que o automático já está tão estável que quando nós pensamos automaticamente todo o repertório é acionado para a língua materna, não sobrando caminhos alternativos para inserir outros circuitos neurais tão fortes quanto, exceto através de muita prática e repetição. Nos últimos 10 anos, os neurocientistas fizeram descobertas muito interessantes a respeito dessas ligações neuroquímicas que são responsáveis pelo aprendizado, que retêm o aprendizado nos seres humanos. O que foi descoberto é que o cérebro humano cresce ao longo de toda a nossa vida, se nós formos devidamente estimulados. Para você ter uma ideia do que isso representa, experiências feitas com ratos de laboratório dão uma ideia da dimensão do que é possível. Foram pegos 3 grupos de filhotes de ratos que foram tratados em iguais condições de alimentação, água e espaço vital em abundância, durante toda a infância, juventude até a fase adulta. A cada um desses 3 grupos foi dado um desafio diferente. Melhor, o primeiro grupo não fez nada além de os ratinhos crescerem como ratinhos normais de laboratório. Era o grupo de controle. O segundo grupo foi dado um brinquedo para cada ratinho se entreter durante toda a sua fase de desenvolvimento. Ao terceiro grupo, era dado um brinquedo novo a cada 2 ou 3 dias, durante todo o período de desenvolvimento. Na fase adulta, esses animais foram sacrificados e foi pesado o cérebro deles. Os resultados foram impressionantes. O primeiro e o segundo grupo tinham um cérebro, na média, de quase o mesmo tamanho e praticamente a mesma massa. O terceiro grupo, comparado com os outros 2, tinha um cérebro de quase o dobro do tamanho e quase 3 vezes mais massa. E isso também ocorre com o ser humano. Existe uma quantidade muito grande de células no nosso cérebro chamadas de astrócitos, que são neurônios em estado germinal, cuja função era desconhecida na fase da juventude até a fase adulta e envelhecimento. O que foi descoberto nesses últimos 10 ou 15 anos pelos neurocientistas é que
aumentando a concentração dos neuroativadores no nosso organismo, que são liberados em maior fluxo, na presença de alguns hormônios. Esses astrócitos podem desenvolver os seus axônios e estabelecer novas conexões nervosas. Ou seja, os astrócitos são neurônios em estado germinal, prontos para serem ativados, se a pessoa realmente conseguir tais concentrações de neuroativadores. Os cientistas foram ainda mais longe e identificaram pelo menos 3 categorias de estímulos. 3 tipos de estímulos que promovem a liberação, o aumento da concentração de neuroativadores. O primeiro deles é a curiosidade. Tudo aquilo que nos desperta o interesse, tudo aquilo que nos apaixona, tudo aquilo que nos motiva, cujas sensações de excitação interior nós bem conhecemos, são essas substâncias fluindo pelo nosso organismo, criando novos neurônios, ativando novos circuitos, aumentando a nossa capacidade de aprendizagem. A segunda categoria de estímulos são os próprios estímulos do ambiente, as situações da vida que muitas vezes nos fazem flexibilizar, que nos exigem tomar decisões, exigem mudar de opinião, que nos pedem para aprender novas habilidades e competências. Algumas delas são um tanto estressantes, e desde que não sejam traumatizantes, ou seja, cuja concentração de hormônios de estresse iniba a função dos neuroativadores, essas situações do dia a dia também fazem com que novos neurônios entrem em atividade, aumentando os nossos bancos de aprendizagem. A terceira categoria de estímulos são os novos movimentos corporais e padrões de percepção sensorial. Evidentemente não se encaixam nessa categoria os movimentos automáticos e repetitivos de uma linha de produção industrial à moda antiga. Não, são os novos movimentos, os novos padrões de percepção, as novas coordenações entre os sentidos. Dessa forma, nós podemos nos manter permanentemente estimulados ao longo de toda a vida, com o objetivo de expandir a nossa capacidade de aprendizagem, o nosso potencial de desenvolvimento. Se você levar isso em conta, então saberá que a cada 1 ou 2 anos seria muito interessante aprender uma nova habilidade, um novo esporte, um novo instrumento musical, uma nova competência. Se expor a coisas interessantes, curiosas ou motivantes, para manter a longevidade cerebral.